Olá, seja bem-vindo ao Futuramente, um podcast sobre como as novas tecnologias estão impactando a nossa vida. Ele é apresentado por Marta Gabriel, futurista, especialista em tecnologia e inovação, e por mim, Carol Tamassia, jornalista aqui da CBN. A gente fez a primeira temporada esse ano e voltamos agora para mais 4 episódios para encerrar 2025 com chave de ouro. A partir de fevereiro do ano que vem, Marta, a gente tem uma super novidade. O podcast vai passar a ser semanal. E aí, Isso, a tudo gente bem? tá junto da semana, prazer enorme, Carol. E o último episódio desse ano é para falar sobre tendências, então ninguém pode perder. Opa, ninguém vai perder nenhum, são 4 episódios, vamos seguir com a gente, pessoal. E hoje a nossa conversa aqui envolve tecnologia e dinheiro. A gente vai falar de uma infraestrutura tecnológica que ela é relativamente nova e pode transformar o sistema financeiro, cadeias produtivas, os contratos e até a forma como as coisas são registradas. A gente está falando do blockchain. Hoje ele é usado principalmente nas criptomoedas, né? E apesar, Marta, de ser uma tecnologia muito usada, ainda dá para dizer que é pouco conhecido das pessoas, né? Então eu acho importante a gente começar situando, explicando o que é o blockchain. Ótimo, ó. Blockchain, ele é uma tecnologia que ele transforma a forma como a gente valida a transação e faz transação, registra a transação. Se a gente for pensar ao longo da história da humanidade, as transações, seja dinheiro ou não, elas passaram por transformações profundas. Se pegar lá atrás a origem do dinheiro, o dinheiro era coisas materiais, você fazia troca, né? Sistema de troca, era coisas físicas. Depois, isso não é muito fácil de você fazer, porque às vezes a outra pessoa não precisa daquilo que você tem, ou etc. Foi mudando para bens que são mais divisíveis e queridos, como o sal, por exemplo, etc., até chegar nos metais, ouro, prata, e aí foi indo. Só que você tinha uma variedade de, a liga pode não ser de ouro, como é que você sabe se é, etc., começaram a ter as centralizações, reis, instituições fazendo a validação daquilo para que as pessoas conseguissem fazer as trocas, mas as trocas eram validadas por um central e veio assim até recentemente, quando vem os bancos, quando vem os governos e os dinheiros regionais, você tinha uma validação e a partir de um determinado momento isso ficou vinculado a, tá bom, eu estou te emitindo um papel, não é mais a moeda que é de ouro, e aquilo tem um lastro em ouro em algum lugar. Isso a partir de 1971 foi abolido, nos Estados Unidos primeiro, depois em todos os lugares do mundo, e a partir daí os governos conseguem imprimir dinheiro quando eles acham que tem que imprimir por determinados motivos. Então o dinheiro em si, e o dinheiro está muito ligado com transação, né, porque ele tem a origem em ser aquilo que te ajuda a fazer uma transação, ele teve transformações enormes e quando a gente chega no blockchain e no Bitcoin, é uma transformação ainda mais profunda, porque ele descentraliza, não tem mais ninguém validando aquela transação, isso fica no sistema, então o dinheiro passa a ser software, e aí você tem uma independência de qualquer órgão. Como que funciona o blockchain? Ele funciona como um livro de registro que todo mundo vê ao mesmo tempo. Então, se você tem uma só pessoa preenchendo alguma coisa no blockchain, blockchain não é só para dinheiro, pode ser para eleição, pode ser para contrato, pode ser para você fazer qualquer tipo de transação, para registro de imóvel, para o que você quiser. Então, quando você faz uma transação e isso fica registrado, você está confiando em quem fez o registro. Por isso que a gente tem os cartórios também, né? Então, a gente tem bancos e instituições financeiras e a gente tem cartórios, que são instituições de registro de outras coisas, né? Bens, propriedades, documentos, etc. Quando você tem um livro que é aberto e todo mundo vê, você não precisa de ninguém para validar aquilo, porque se todo mundo pode ver ao mesmo tempo, todo mundo tem uma cópia desse livro e toda vez que é feita uma transação, essa transação está disponível para todos e cada vez que você tem um bloco, que seria uma página do livro, que terminou de ser preenchida, aquilo é lacrado com senha, com criptografia, e dá o link para o próximo bloco que vai ser aberto, ninguém mexe no bloco lacrado. Sopa de letrinha aqui. Então, nesse sentido, eu não preciso de nenhum validador. Eu posso fazer isso de maneira geral no planeta. Eu preciso só de internet, eu preciso só de digital, né? Sem isso não funciona o sistema. Mas tendo esse sistema e ele é criptografado, a gente começa a ter independência de legislações específicas, de crises específicas, de governos específicos, de instituições específicas, e a gente começa a ter distribuído o poder para todo mundo. Então, o blockchain, essa infraestrutura que permite que isso acontece,
a primeira aplicação prática do blockchain é o Bitcoin. Então, lá atrás, eu lembro que em 2014 a gente dava palestra para falar do blockchain e do Bitcoin, e a gente dava $10 para quem estava na plateia que tivesse uma carteira blockchain para poder pegar o QR Code. Olha só quanto dinheiro que a gente deu. Se você pegar, né, o quanto que isso valorizou de lá para cá. Na época, um Bitcoin custava R$700, tá? Então, só para o pessoal saber. Então, e hoje está custando $91 mil, né? Que deu uma caída, subida. Então, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, o blockchain é uma tecnologia segura. Por enquanto é segura, a gente depois vai falar da computação quântica, mas por enquanto é segura. Agora tem uma outra coisa que é interessante, por que a gente fala que as cripto, independente do Bitcoin, a gente vai discutir a questão do Bitcoin daqui a pouquinho. Uhum. Mas independente do Bitcoin, por que eu tenho certeza que a blockchain é a base que a gente está construindo para a próxima versão da internet, né? A evolução, né? A próxima versão, evolução da internet, é o blockchain. Porque quando você começa ter integração de mundos on e off, a gente tem isso cada vez mais. E a gente começa a ter os mundos imersivos, que é o metaverso, a integração de on e off ao metaverso, né? Que foi falado em 2022. Hashtag fica a dica para quem está ouvindo a gente. Não morreu, está continuando a evoluir, e vai evoluir cada vez mais, inclusive para gêmeos digitais, hospitais, etc, etc, indústria, etc. Mas para fazer essa fluição de transações entre todos os tipos de ambiente, eu preciso de um dinheiro que flua numa infraestrutura digital e que flua de maneira que ele seja o mesmo em tudo quanto é lugar. Então, por exemplo, se você pegar alguns dos mundos digitais, que nem Second Life no passado, ele tinha o Linden Dollar, que é o dinheiro deles. Vários dos mundos digitais têm o seu próprio dinheiro, como os países têm seu dinheiro. Só que o que acontece? Para cada lugar que eu vou, tenho que ficar comprando e vendendo, que nem era no passado. Hoje na Europa, todos os países têm o euro, isso facilita você de um lugar para o outro, ou o pessoal usa o dólar como uma unificação, ou o euro. Por quê? Facilita as transações. Imagina se cada mundo virtual que eu entro, em milhões de mundos, eu tenho que comprar aquele dinheiro fica lá parado, aí outro mundo que eu vou, outro dinheiro, eu tô aqui embaixo, aí o dinheiro do país que eu tô, aí eu vou para o outro. É complicado. Se você tem cripto, ela vai fluir naturalmente de um para o outro com facilidade, inclusive no mundo físico, né? Que aí entra daqui a pouquinho os bens que a gente vai falar também. Então, é fundamental que você tenha blockchain por causa dos tokens monetários, mas também existe um outro tipo de token no blockchain que é menos falado, mas foi hype em 2022. Foi hype, lembra, gente? O hype passou, mas a tecnologia não. A coisa está aí se estruturando. Que são os NFTs. O que é o NFT? A gente tem dois tipos básicos. NFT, para quem é da área de direito, todo mundo sabe, tá? Que são os bens não fungíveis. O que é um bem não fungível? O dinheiro é um bem fungível. Se você pegar uma nota de R$10, amassada ou não, você troca por outra nota de R$10, novinha que saiu do banco, elas valem a mesma coisa. Né? Teoricamente, a menos que seja de colecionador, etc., vale a mesma coisa. E você troca. Então, quando a gente fala de dinheiro, é fungível. Um vale a mesma coisa que o outro, tá tudo certo. Quando a gente fala de coisas que não são valorizadas assim, elas têm valor único, por exemplo, se eu tenho um quadro, uma pintura de Picasso não é igual a uma pintura de Van Gogh, que não é igual a uma pintura da Marta Gabriel. Uma própria pintura de Picasso numa era X é diferente do valor de uma pintura de Picasso numa era Y. O valor de uma casa varia. Eu não troco uma casa por outra casa simplesmente. A gente coloca um valor monetário nela porque a gente não consegue fazer a troca direta. Então essas coisas são não fungíveis. Uma não tem o mesmo valor que a outra. E para esse tipo de coisa, a gente também tem um tipo de token no blockchain, que são os não fungíveis, os NFTs, Non-Fungible Tokens. Por que isso é importante, Carol? Porque os NFTs, eles não só registram as coisas do mundo físico, que nem eu falei, posso registrar uma casa. E aí eu posso, em vez de ter um proprietário, não é digital, não é fragmentado, eu posso ter 1 milhão de proprietários para aquela casa, para dividir. 365 proprietários. Eu sou dona dessa casa um dia no ano. Você pode fazer 1 milhão de coisas divisíveis no mundo físico, mas o que é mais importante, eu começo a poder registrar também qualquer bem digital. Até recentemente, um ativo digital não tinha como ser registrado de uma maneira adequada, tinha que vir para um cartório físico, mas o cartório físico não tem a estrutura ou
como validar aquilo. E a gente começa a poder validar isso no blockchain com os NFTs. Bom, então agora a gente vai focar mais nossa conversa em criptomoedas. A gente explicou um pouco o blockchain, agora a gente vai para as criptos e aí é Bitcoin, né? Quando fala em cripto, a gente já pensa em Bitcoin. E a gente vai receber aqui agora um convidado especial, que é o Diego Collin. Ele é head de estratégia de Bitcoin da Melius, uma empresa de cupons de desconto, cashback. E essa empresa, tem uma curiosidade, ela se tornou uma tesouraria de Bitcoins, né? Que é Bitcoin Treasury Company. Diego, seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui no Futuramente. E eu já começo pedindo para você traduzir o que é uma Bitcoin Treasury Company. Muito obrigado, Carol, pelo convite. Obrigado, Marta, também, pelo convite, pela excelente introdução ao tema. Eu não poderia ter feito melhor. Facilitou demais o nosso trabalho aqui. Parabéns, viu? Obrigada. Não, irretocável. Uma Bitcoin Treasury Company, Marta e Carol e a quem nos ouve, é uma empresa que determinou que a melhor forma de medir valor em termos de retorno para o acionista é em unidades de Bitcoin por ação. E a gente acredita que todas as companhias na bolsa ou em qualquer lugar que sejam, competem hoje num livre mercado com o próprio Bitcoin como alternativa pelo dinheiro dos investidores. E nós entendemos que cada vez mais o Bitcoin se tornará o que a gente chama de hurdle rate, ou que seria aquela barra mínima, o mínimo que você deveria esperar de retorno para investir em qualquer outra coisa que não o próprio Bitcoin, pois nós entendemos o Bitcoin, como a Marta bem introduziu, como dinheiro. Dinheiro de verdade, o dinheiro do futuro. Isso me lembra um pouco daquela frase de que o futuro já chegou, ele só não é igualmente distribuído. E nem todo mundo fez o dever de casa que a Marta fez, que nós fizemos, o suficiente para confiar e acreditar no Bitcoin e tê-lo como a referência de retornos para o nosso patrimônio. A referência de retorno que nos protege e que serve como reserva de valor propriamente dita. Então, se empresas como o Melius competem pelo Bitcoin num livre mercado, pelo dinheiro dos investidores, como que eu posso oferecer aos investidores uma alternativa, Carol e Marta, suficientemente boa para convencer mesmo aqueles que já entenderam o Bitcoin como o dinheiro do futuro, uma alternativa viável? Nós entendemos que a única forma sustentável de competir com o Bitcoin pelo dinheiro dos investidores é tentando bater o próprio Bitcoin ao longo do tempo. Uma missão ingrata. O universo cripto sabe como é isso. O mercado acionário sabe como é isso, porque o Bitcoin ele foi o melhor ativo com a melhor performance nos últimos 2, 3, 5, 7, 10 anos. E a gente acredita que os próximos 10 anos também serão extraordinários. E se alguém tem o Bitcoin para comprar, por que compraria qualquer outra coisa para performar pior do que o próprio Bitcoin? Nossa missão como empresas é oferecer um retorno ao acionista que possa ir além do Bitcoin para compensar as coisas que nós não conseguimos dar, mas que o Bitcoin consegue. A Marta falou, ele é inconfiscável, ele é incensurável, ele é escasso, ele é único em vários motivos. Então nós como empresa nos tornamos uma Bitcoin Treasury Company, a primeira da América Latina, compramos mais de 330 milhões de reais em Bitcoin para a nossa tesouraria e passamos a determinar a quantidade de Bitcoins por ação como a nossa principal métrica de retorno. A volatilidade, por exemplo, do Bitcoin seja um problema para os investimentos. E também, já queria aproveitar e perguntar, de onde que vem esse valor das criptomoedas? Por que o preço varia tanto? Ótimas perguntas. Aliás, tem uma frase poética sobre a questão da volatilidade que eu vou pegar emprestada do Michael Saylor, que é o empreendedor que nos inspira, o que primeiro fez a estratégia que hoje nós seguimos aqui no Brasil. É um empreendedor americano, dono da melhor performance global em ações. A companhia dele multiplicou por 100 desde 2020. E ele diz o seguinte, olha, muita gente aprendeu a temer o fogo lá no começo da civilização. Mas teve gente que encapsulou o fogo e nos deu asas, criou um motor e nasceu o avião. A volatilidade do Bitcoin é como fogo. Há quem a tema, há quem fuja, há quem queira correr dela. Mas há quem consiga envelopar essa volatilidade em um produto a ser vendido para o mercado de capitais a um bom preço. Foi o que o próprio Saylor nos ensinou a fazer
E é o que nós estamos fazendo e eu vou dar um exemplo prático para isso. Então, por que nós não tememos a volatilidade? Porque nós aprendemos a fazer dinheiro com ela. Volatilidade aqui no mercado de capitais é entendida como opcionalidade. Quanto mais volátil um ativo, mais as opções que podem acontecer no futuro. Tudo pode acontecer. E opcionalidade é algo que tem valor. Você pode vender opções, que são contratos futuros no mercado de capitais. Mas para traduzir no legalês da pessoa comum, quando nós fizemos o nosso follow-on em junho, nós captamos 180 milhões de reais, emitindo 25 milhões de ações para comprar Bitcoin. E por que tivemos uma demanda tão grande por esse nosso produto? Porque dentro das ações da nossa empresa que nós vendíamos a mercado, nós embutimos opções chamadas de warrants nessas ações. Nós estávamos envelopando a volatilidade do Bitcoin, a volatilidade da nossa ação, em um produto para o mercado, que pagou caro por isso. Então, nós somos capazes de monetizar a volatilidade ao invés de temê-la, fazer dinheiro com ela e aumentar a quantidade de bitcoins por ação ao longo do tempo. E a segunda pergunta... Por que o preço das criptos do Bitcoin varia tanto? Né? E o que como ele é precificado? Ótimo, excelente pergunta. Eu gosto de começar a resposta do começo. Qual que é a lei universal, Carol e Marta, da formação de preços? O que é que determina o preço, por exemplo, desse prédio, da minha roupa, do meu salário, do microfone ou do celular? Oferta e demanda. Então você consegue traçar num gráfico qual que é a oferta de um produto e qual que é a demanda. No encontro entre elas está o preço. E para qualquer coisa, essa lei universal funciona. Se você aumentar demais a demanda por esse local aqui nesse bairro, os preços vão subir, porque a oferta de prédios e casas é limitada. Então, eu vou começar respondendo, Carol, portanto, que o preço do Bitcoin é determinado pelo encontro da sua oferta contra a sua demanda. E por que ele tem esse comportamento explosivo? Por que ele tem teve essa performance tão extraordinária até hoje e a gente tem motivos suficientes para crer que vai ser tão boa quanto daqui em diante? Porque para uma oferta absolutamente limitada, e tal como a Marta falou, ninguém é capaz de produzir mais bitcoins, ninguém é capaz de manipular sua política monetária, não há Estado-nação, não há banco central, não há indivíduo poderoso o suficiente para que a quantidade de bitcoin se altere. E para uma oferta absolutamente escassa, nós estamos em um mundo cada vez mais abundante, muito por conta das tecnologias que vocês apresentam aqui. Nós somos capazes de fazer cada vez mais com menos. E é razoável supor que em 10, 20 anos nós teremos mais casas, mais roupas, mais moedas fiduciárias, reais e dólar. Nós teremos mais de todo o resto para a mesma quantidade de bitcoins. Todo o resto para perseguir uma mesma quantidade de bitcoins, o Bitcoin tenderá a valer mais coisas pela simples aplicação da oferta e da demanda. No que diz respeito ao dinheiro especificamente, tal como conversávamos há pouco, o mundo precisa cada vez mais de uma reserva de valor soberana capaz de receber o superávit de grandes países que seja apolítica, que não requeira confiança, que não requeira que a China confie que os Estados Unidos vai pagar de volta a dívida que a China comprou. Por que o Bitcoin e por que não outras moedas? Tudo bem, ele é limitado, né? Acabei de falar isso, ele funciona como ouro porque ele tem um limite, mas tem outras moedas que podem também, inclusive os governos estão fazendo, elas são centralizadas, as moedas, o Brasil está fazendo a dele e os outros países também, tem as stablecoins que não são de governos, tem uma competição de moedas. E tem ainda um outro pimentinha, que é a computação quântica. Bitcoin nunca foi quebrado até hoje, né? O problema do Bitcoin é o mesmo problema do dinheiro, é como as pessoas usam e não o Bitcoin em si. Mas como que fica, né? Se a gente vem com a computação quântica, que também tem muito mais potencial de quebra de criptografia, qual a sua visão disso? Excelente pergunta, Marta. E ela é uma pimentinha mesmo, porque como em todo mercado, você tem como várias... Como um bitcoiner, né? Responder isso. Mas é uma excelente pergunta. Obrigado, porque ela abriu uma chance extraordinária da gente colocar uma forma como nós vemos outras Bitcoin Treasury Companies. É seguro dizer que pensam da mesma forma. Nós costumamos dizer
ao contrário do que talvez reine no universo cripto, que existe uma criptomoeda, uma única criptomoeda, e ela é o Bitcoin, num universo de criptoativos. E por que nós dizemos isso? Porque nós, ao estudarmos a história do dinheiro, entendemos que moeda, o termo moeda, ele nasceu do surgimento de uma tecnologia, que foi a cunhagem do ouro. O ouro, como dinheiro, ele funcionou por muitos anos antes de você saber cunhá-lo em moeda. Você tinha que usar peso, balança, pedras imperfeitas. Aliás, foi nessa falha de tecnologia, na ausência da tecnologia da cunhagem, que nos deu a moeda, que outros metais perseveraram por algum tempo como dinheiro. A prata, por exemplo, era mais fácil para você utilizá-la em pequenas transações. Como eu não sabia cunhar o ouro, eu usava a prata para comprar coisas de valores pequenos. Aprendemos a cunhar o ouro. A tecnologia avançou e agora eu faço pequenas quantidades de ouro. Eu não preciso mais da prata. Isso desmonetizou enormemente a prata. Eu vou contar uma historinha minha no Bitcoin que vai conectar-se com esse paralelo. Quando eu cheguei no Bitcoin em 2021, havia uma narrativa de que o Bitcoin era o ouro e a Litecoin, que é uma outra cripto, que existe até hoje, ainda é bem sucedida sob alguns critérios, era a prata. Porque era um Ctrl+C, Ctrl+V do Bitcoin, mas que feito para pequenas transações, porque era mais rápido e tudo mais. Acontece que de lá para cá, uma tecnologia do Bitcoin, o equivalente ao que foi a cunhagem para o ouro, surgiu e tornou o Bitcoin ultra apropriado para transações pequenas, rápidas, baratas e privadas. Nós evoluímos a tecnologia do Bitcoin e com isso eu vi a narrativa de que a Litecoin, uma outra cripto, seria a prata, morrer. Porque assim como a cunhagem do ouro desmonetizou a prata para pequenas transações, a evolução da tecnologia do Bitcoin desmonetizou a Litecoin para o mesmo fim. E Marta, nós percebemos uma coisa muito clara ao estudar a história do dinheiro, que tem 5.000 anos de história documentada. Dinheiro, Carol, por incrível que pareça, é uma dinâmica que tende a um. O melhor dinheiro vence e o vencedor leva tudo. É uma espécie de monopólio natural eleito pelo próprio livre mercado. Em outras palavras, Carol e Marta, todo mundo ganha se todo mundo tiver o mesmo dinheiro, porque vai ficar mais fácil para fazer conta, você vai ter menos custos para trocar de uma moeda para outra e todo mundo vai ter os seus negócios, o seu dia a dia facilitado. É por isso que o ouro, historicamente, sempre emergiu naturalmente como a melhor escolha, mesmo em civilizações que nunca conversaram entre si. O surgimento do ouro como dinheiro não é uma coincidência. É o resultado objetivo de um livre mercado que sabe que dinheiro tende a um e o melhor dinheiro vence. Todo mundo ganha se todo mundo usar o mesmo. E nós acreditamos que o Bitcoin ele é melhor do que o ouro em tudo o que fez do ouro um bom dinheiro. E um bom dinheiro tem características objetivas. São aquelas 7 características aristotélicas do dinheiro, definidas já por Aristóteles. A Marta citou algumas. Ser fungível, ser divisível, ser reconhecível. São várias características que te permite comparar o ouro com a prata e concluir que o ouro é melhor. E da mesma forma, estudar o Bitcoin contra o ouro e concluir que o Bitcoin é melhor. Estudar o Bitcoin contra outras criptos e concluir que o Bitcoin é melhor. E se todo mundo ganha, se todo mundo usar o mesmo, a gente acredita que no que diz respeito ao dinheiro do futuro, o Bitcoin tem um caminho muito claro como vencedor, o que não torna outras criptos inúteis. Longe disso. Nós acreditamos firmemente na hipótese da tokenização dos NFTs, na tokenização dos imóveis, dos títulos de dívida, e outras blockchains têm um papel fundamental na tokenização e na movimentação do mundo para esse futuro. Mas nós acreditamos, porém, que no que diz respeito a oferecer ao mundo uma reserva de valor à política, cuja política monetária não pode ser corrompida por nenhum Estado-nação, o Bitcoin tem um papel único, irreplicável, incapaz de ser repetido por qualquer outra cripto e que ele compete por uma caixinha dentro do patrimônio do investidor nos escutando, diferente da caixinha oferecida por outras
por outras criptos. Mas é legal a gente deixar para as pessoas aqui, claro, porque se você não entender, você vira um apostador. Tem muita gente que compra Bitcoin quando ele está todo mundo empolgado e falando daquilo. Você não sabe o que é, você não entende o que é. Você compra quando ele está 115, já chegou a 125, máxima histórica, $1.000, né? 125 mil dólares. E cai de novo, e sobe de novo. Então, se você comprar e vender em ciclos curtos, sem entender o que realmente está por detrás, você provavelmente vai perder dinheiro. Acho que todo mundo que começou a usar Bitcoin em algum momento perdeu dinheiro. Outra coisa também que é interessante falar, que eu acredito que é um dos motivos que não pega tão amplamente, porque tem barreiras de entrada ainda. Você, para comprar, precisa, né, de uma corretora, uma intermediadora, ou você tem que ter as carteiras físicas, que dizem que você só é dono do Bitcoin quando você tem ela na sua mesmo. Só que se você perder a sua carteira física, você perdeu tudo. A gente tem casos clássicos de pessoas que acabaram perdendo milhões com os Bitcoins que estavam numa física. Ou então você esquece a chave, perde a chave, deixou numa calça que foi lavar, não guardou num lugar seguro. Então, assim, não é tão fácil de usar. Eu acho que esse é um dos grandes atritos que a gente tem ainda com o grande público para utilizar o Bitcoin como moeda, porque você precisa de uma carteira digital. Existem várias carteiras digitais, algumas com mais confiança, outras com menos confiança. Em algumas você não tem o dinheiro, é só o investimento garantindo um lastro em Bitcoin que muitos não têm. Então a gente já viu vários golpes, porque as pessoas não conseguem validar quem são as empresas, ou você vai tentar colocar numa carteira física, você não sabe direito fazer isso, a gente vê em filme, pessoal com pendrive, né, e o cara abre lá que tem não sei quantos milhões de Bitcoin e fala, ok, ele só tem um pendrive que pode dar pau e nunca mais ele vai conseguir abrir aquilo, é só em filme, né? Então, basicamente, existem realmente ainda alguns entraves técnicos para que isso seja mainstream. A gente está falando de um público aqui que tem que entender, e aí a dica que eu dou, até, né, como uma pessoa que é entusiasta de tecnologia em geral, entenda. O Warren Buffett, que é um cara que eu acho incrível, ele fala assim, ele nunca investe, não importa quanto que ofereçam para ele, em qualquer área ou em qualquer asset que ele não entenda como funciona. Vamos aproveitar que a gente entrou nessa seara, que as criptos envolvem, né? Então, a gente ouve falar de financiamento de terrorismo, fraudes, golpes. Na realidade, pode ter, começou com isso, por isso que pegou a fama lá em 2010, mas eu acho que os criminosos já entenderam, porque assim, Bitcoin, ele é tudo registrado, e é registrado aberto, e para você poder usar, tem os vínculos de quem fez o registro na blockchain. Então, na realidade, que nem o dinheiro físico, a gente não tem lavagem de dinheiro físico ou utilização de dinheiro físico, passa para um para o outro. O dinheiro físico é muito mais usado para você fazer qualquer tipo de crime, porque ele realmente não tem rastreamento, do que o Bitcoin, que o Bitcoin é rastreável. Então, a gente tem alguns mitos aí, né, do que ele é usado, do que ele financia, né? Eu acho que o maior risco é você não entender como funciona e apostar em momentos de curto prazo que você realmente pode perder, que nem uma semana foi de 103, 105 para agora 91 hoje, e vai variando ao longo do dia. O outro grande problema é você achar que porque você colocou dinheiro numa conta de investimento em Bitcoin, você tem Bitcoin, você não tem. Na realidade, você está fazendo igual num banco, que o banco é que tem aquele dinheiro. Se quebrar, você não tem nada e você perdeu. Então, os riscos mais comuns é você perder a chave, perder as palavras-chave para você poder acessar, você perder o físico, você ser hackeado em alguma das carteiras que não são confiáveis e você colocou na mão de qualquer um. Você acreditar que qualquer coisa que estão te oferecendo vai te dar um lucro gigantesco, que é o que as pessoas fazem, que é outra também dica do Warren Buffett, que é um dos caras mais ricos do mundo. Ele fala que o importante é não perder dinheiro. E as pessoas adoram ganhar dinheiro super rapidinho. Elas querem... Muita gente não vê o Bitcoin com essa visão de é o dinheiro do futuro, isso vai ser o caminho para a gente integrar tudo. Eu estou apostando em algo que realmente transforma a relação de confiança. A pessoa quer apostar que nem apostadores da bolsa, que querem fazer, eu vou pôr tanto e daqui a pouquinho eu ganho 10 vezes isso, sem entender o que está acontecendo. Eu queria trazer uma outra coisa aqui. Nesse mês de novembro, o Banco Central ele anunciou novas regras para autorização, ofertas de serviço relacionados a ativos virtuais, como as criptomoedas, né? Então, na prática, essas empresas que oferecem o serviço só vão poder atuar no Brasil com autorização formal do Banco Central, ou seja, operações com ativos virtuais passam a ser submetidas ao marco regulatório do BC.
Então, empresas que atuam com esses criptos passam a seguir regras de supervisão, governança, compliance, semelhantes às aplicadas para as instituições financeiras tradicionais. O Banco Central diz que essa fiscalização vai ampliar a segurança, a transparência, combater fraudes, lavagem de dinheiro, etc. Essas regras vão vigorar a partir de 2 de fevereiro de 2026. E as empresas aí vão ter um prazo de 9 meses para se adaptar. Diego, eu te pergunto, você acha essa regulação necessária? Ou vai contra o conceito de descentralização, governança que envolve as criptos? O que você acha? Olha, eu acho que de forma geral, Carol e Marta, a regulação ela é sempre bem intencionada no que diz respeito a trazer a proteção ao consumidor e o consumidor protegido, então, que venha em maior peso, em maior quantidade, em especial o institucional, que está chegando agora, as empresas, né? O Bitcoin, ele dominou a carteira de entusiastas e tecnólogos e criptógrafos e economistas, mas finalmente chegou a era dos institucionais. Nós somos um exemplo disso. E o institucional, ele precisa estar seguro de que o ambiente é regulado, de que tem reguladores observando, exigindo regras e tudo mais. E no grande arco das coisas, Carol, é preciso a gente dar um passo atrás e falar, olha, o Brasil é uma referência nisso, por incrível que pareça. Nós temos o primeiro ETF de Bitcoin da América Latina, aliás, da América como um todo, porque em 2021 surgiu o QBTC, né? Você já pode se expor ao Bitcoin via um ETF de bolsa. O Brasil tem a famosa IN, Instrução Normativa 1888, que instrui como você declarar os seus bitcoins, já reconhece o cripto como um ativo declarável, né? E agora tem as Bitcoin Treasury Companies e mais recentemente essas últimas 3 instruções do Banco Central. Eu vou me ater a um ponto específico que eu não posso deixar de falar sobre essas 3 novas regras do Banco Central. A partir de agora passa a ser determinante, né, obrigatório, para que as exchanges que queiram operar aqui no Brasil informem para a Receita a destinação do saque dos bitcoins que você faz da corretora. Nunca foi um problema para o institucional e eu acredito que essa tenha sido a origem dessa instrução, já que os institucionais declaram aonde estão os seus bitcoins. Então, pessoas físicas também devem. Aliás, no Melius, como uma empresa auditada, os auditores sabem aonde estão os nossos 605 bitcoins lá na blockchain do Bitcoin. A gente precisa dar essa espécie de prova de reserva para eles. Mas quando você leva essa mesma instrução para a pessoa física, você começa a criar um banco de dados muito perigoso, pois agora a pessoa, qualquer um que tenha acesso a essa informação, sabe não só quantos bitcoins que você tem que você comprou, isso já era sabido antes, mas sabe aonde eles estão lá na blockchain do Bitcoin, o que abre um espaço grande para tipos de ataques coercitivos, violentos ou não, físicos ou não, uma vez que de posse dessa informação eu consigo mostrar a blockchain aonde estão os seus bitcoins que você declarou que são seus, mova-os para mim. E isso é um problema, Carol, e que eu tenho certeza que a indústria vai se coalescer em torno dessa demanda, porque a gente diz que no Bitcoin não há recurso. Tudo que você pode fazer é se prevenir. Uma vez que o Bitcoin tenha sido movido, nada e nem ninguém no mundo pode fazê-lo voltar para você. E uma vez roubado, é roubado para sempre. E é lógico, você pode contratar um seguro e tudo mais. Ainda assim, você cria uma espécie de honeypot, como o mercado diz, que é um pote de ouro, um pote de mel muito atrativo para quem queira exercer poderes coercitivos de roubo contra os seus bitcoins. Seria equivalente você ter um lugar de registro público dizendo quanto dinheiro você tem e aonde está. Já existem pelo menos 9 organizações criminosas especializadas em identificar quem tem cripto, aonde e quanto, de forma a tentar exercer algum tipo de sequestro, pressão, phishing. E isso vai ser um problema cada vez maior, na medida em que a própria bandidagem sabe que uma vez que o Bitcoin seja dela, nenhum juiz mais consegue tomar aquilo. Você ainda consegue prender aquela pessoa, mas você não consegue tomar os Bitcoins dela a não ser
com a voluntariedade dela. É a mesma coisa que alguém que rouba uma quantidade gigante de dinheiro físico de um banco e a pessoa esconde num lugar X. Você prende o ladrão. Tem tantos filmes que mostram isso. Você prende a pessoa, mas você não consegue, a menos que ela queira devolver ou ela declare, né, que ela tem aquilo ali. Senão ela diz que perdeu, que não sei o quê, e não devolve. É a mesma situação, né? É a mesma situação. Então, essas últimas 3 instruções do Banco Central são muito positivas em várias coisas, mas ela esbarra nessa questão da privacidade, que tem consequências em segurança, e que eu tenho certeza que a indústria vai tentar combater. E para citar um outro probleminha de instruções que são boas, eu tenho certeza que o institucional, o gringo, né, o capital internacional que queira investir no Brasil vai ver com muitos bons olhos. Mas essas instruções criam restrições para que empresas que lidam com cripto diretamente, como exchanges, não possam fazer o que a gente, como Melius, fez. Nós não somos regulados pelo Banco Central diretamente, nós não somos instituição de pagamento, nós não somos instituição financeira, nós vendemos a nossa instituição financeira em 2023, então nós estamos livres para colocar 85% do nosso caixa em Bitcoin. Aqueles 330 milhões são 85% do que a gente tem em caixa. A partir de agora, se uma exchange de Bitcoin quiser fazer o mesmo, aparentemente ela não vai poder, porque por conta dessas restrições de segurança. Muito bem, nós recebemos aqui Diego Collin, Head de Estratégia de Bitcoin da Melius, uma empresa de cupons, desconto, cashback, se tornou uma empresa de tesouraria de Bitcoins. Diego, foi um prazer ter você aqui no Futuramente. Muito bom ter você aqui. Agora a gente vai para aquele momento do nosso programa em que a Marta embala a nossa conversa para a viagem. É o Takeaway. Takeaway. Takeaway rapidinho, gente. Então, a gente começou falando sobre blockchain, que é a infraestrutura para que a gente consiga ter tanto os tokens fungíveis, dinheiro, que é o caso do Bitcoin, quanto os não fungíveis, os NFTs. No caso das blockchains, ela não é só a blockchain de Bitcoin, a gente tem blockchain de Ethereum, a gente tem blockchain de várias outras funções, especificamente para dinheiro, com papo aqui com o Diego. Sempre um dinheiro ganha, então a gente tem a história, eu contei um pouquinho também da história do dinheiro, mas essa evolução do dinheiro, inclusive em termos de tecnologia, a gente acaba tendo um dinheiro vencedor, e no caso isso está apontando para que Bitcoin seja esse dinheiro vencedor. A gente tem ainda algumas instabilidades, alguns problemas de adoção, inclusive barreiras de adoção, conhecimento para confiança, mas se isso continuar, né, no caminho que está realmente evoluindo desde lá de trás, 2009, quando surge o Bitcoin, para o cenário agora de maturidade, a gente tende a ter isso adotado de formas mais amplas por governos, por pessoas, por instituições, fazendo uma moeda global. E com a evolução da internet para mundos cada vez mais integrados, on e off, o metaverso, onde você tem essa fluição, é necessário blockchain por detrás, com moedas que fluam, né, nesse cenário, além dos NFTs, os não fungíveis, para que você possa fazer transações. Então, isso tende a ser uma revolução da forma como a gente registra e valida transações no mundo de forma descentralizada e transformando o dinheiro cada vez mais em ativo digital. Então, é isso, né? A gente colocou um monte de pontos aqui em discussão. Espero que ajude quem está aqui com a gente a pensar um pouquinho melhor, cada um pensando por si, com mais pontos que a gente colocou aqui. O Futuramente, então, vai ficando por aqui. Você pode encontrar a Marta no Instagram, @MartaGabriel. Lá tem muito conteúdo legal sobre os futuros possíveis, vale a pena conferir. Pode mandar um e-mail para o futuramente@cbn.com.br. Pode assistir agora esse podcast no Spotify ou no YouTube. O Futuramente teve a apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia, edição de Ellen Menezes, trabalhos técnicos de Priscila Gubiotti e Cláudio Antônio, coordenação de podcast de Tiago Barbosa e Gabriel de Campos, e a direção é de Pedro Dias Leite. Tchau, gente, até mais.